A Rússia vem sendo ameaçada com a chance da OTAN enviar tropas para a Ucrânia. Porém, uma declaração recente de um importante ministro da Polônia pode ter confirmado que já existem tropas da OTAN em solo ucraniano. Mas será que realmente temos tropas aliadas em solo ucraniano? Ou esta é só mais uma das mentiras contadas em todo este conflito? Você está no Maestria Militar, e é isso que veremos com maestria no vídeo de hoje. Intervenção da OTAN. O ministro das Relações Exteriores da Polônia fez uma declaração polêmica durante o 25º aniversário da entrada da Polônia na OTAN. Os comentários feitos por Radosław Sikorski foram feitos durante um painel de discussão ao dar a seguinte declaração: os soldados da OTAN já estão presentes na Ucrânia. Porém, esta não é uma ideia recente. No final de fevereiro, o presidente da França, Emmanuel Macron, já havia falado sobre a possibilidade de envios de tropas ocidentais para a Ucrânia. Segundo ele, a guerra em território ucraniano vai muito além de suas fronteiras e que a vitória russa poderia ser o início de um conflito contra toda a Europa. Mas esse não foi o único indício da presença de tropas europeias na Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz vem sendo constantemente pressionado a fornecer um imponente míssil Taurus, um projétil que pode ser lançado a 500 quilômetros de distância. Com isso, a Ucrânia poderia utilizá-lo para atacar o território russo. Como isso poderia arrastar a Alemanha para um confronto direto com a Rússia, Scholz é contra o envio dos Taurus. Mas essa não é a única razão. Scholz revelou que ao enviar mísseis desse nível, também seria necessário enviar soldados alemães para a implantação e uso dos Taurus. Ele afirmou que os soldados alemães não deveriam estar ligados de forma alguma aos alvos do sistema de míssil. Isso foi bastante revelador, pois o chanceler prosseguiu ao afirmar que os britânicos já enviaram soldados para o solo ucraniano e que eles estariam operando os mísseis Storm Shadow, uma arma equivalente ao Taurus alemão. Ou seja, essa foi uma confirmação direta de presença dos soldados ocidentais no conflito com a Rússia. Claro que isso não deve ter agradado Putin. O presidente russo sabe que um conflito direto com a OTAN e os 33 países membros da aliança seria algo difícil da Rússia sustentar, já que a organização possui 4 vezes mais soldados, 5 vezes mais aviões e 7 vezes mais navios que o país dele. Por conta disso, o presidente russo ameaçou o uso de armamento nuclear contra os aliados. Dias após essa ameaça, ele ordenou a realização de um exercício militar, onde lançou o temido míssil nuclear Yars. Porém, essa atitude russa não amedrontou os aliados da OTAN. Na realidade, parece ter causado o efeito contrário. Polônia contra a Rússia. Como eu disse no início desse vídeo, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, fez alguns comentários que marcaram o aniversário polonês na OTAN. Segundo sua declaração, alguns países da OTAN já enviaram seus militares para a Ucrânia, mas ele se absteve em nomear os países específicos, tomando um posicionamento diferente do chanceler alemão, que nomeou de quem eram as tropas. Além disso, no meio do evento, o ministro polonês comentou sobre uma potencial intervenção da OTAN, mas esta não foi a primeira vez que ele disse algo sobre este caso. Alguns dias antes, ele tinha publicado em suas redes sociais que a presença de tropas da OTAN na Ucrânia não é algo impensável, demonstrando apoio às declarações de Emmanuel Macron. O ministro Sikorski também disse que num cenário assim, os militares ocidentais desempenhariam funções longe da frente de batalha. Porém, vários outros membros da OTAN, incluindo a Alemanha, descartaram essa ideia, pois as consequências poderiam ser imprevisíveis e potencialmente desastrosas. Mas retornando à declaração mais recente, Sikorski agradeceu aos embaixadores dos países que enviaram tropas para a Ucrânia. Ele disse que esses governantes assumiram o risco, já que a Rússia poderia descobrir e atacá-los. Contudo, como acabei de falar, a OTAN sempre rechaça o envio de tropas publicamente. O secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, já afirmou múltiplas vezes que a aliança não possui planos para isso. Como resposta a todas as declarações recentes, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, disse que é inútil os europeus negarem o envolvimento da OTAN diante de tantos fatos que mostram o contrário. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também deu declarações sobre esta ameaça evidente, alertando que seria inevitável um conflito direto entre a Rússia e a OTAN caso tropas estrangeiras lutassem pela Ucrânia. Mas veja como a situação é confusa. Um país membro da OTAN, no caso a Polônia, afirma categoricamente que existem soldados de membros da aliança na Ucrânia. O outro país, nesse caso a França, afirma que quer enviar soldados para lá. Porém, o próprio secretário da organização nega tudo isso. Quem está mentindo então? Qual o objetivo por trás de tamanha descoordenação? A realidade é que eles podem estar
estar ganhando tempo. Hoje a OTAN é realmente forte, porém pode sofrer de desavenças internas num futuro próximo. O ex-presidente americano Donald Trump, que está se candidatando novamente ao cargo, é um feroz crítico da aliança militar, alegando que os europeus dependem demais dos Estados Unidos enquanto não fazem a própria parte para melhorarem seus exércitos. Trump sempre criticou a falta de investimento europeu em defesa e, semanas atrás, chegou a dizer que incentivaria a Rússia a atacar os países que estivessem em débito com a aliança. Isso pode mostrar um possível afastamento dos americanos e da OTAN. Porém, pode ser que essas afirmações polêmicas de Trump sejam apenas politicagem em busca de um maior apoio popular. Mas mesmo diante da probabilidade disso não acontecer, os países europeus na OTAN estão se preparando, pois se os americanos saírem da aliança, a força militar do grupo iria diminuir drasticamente. Os europeus se tornariam uma presa fácil para a Rússia. Na OTAN, existe a exigência para que os países gastem pelo menos 2% do PIB em defesa. Mas como a Europa estava em paz desde o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética, alguns membros deixaram de investir em defesa e hoje possuem um arsenal defasado. A Alemanha é um bom exemplo disso, tendo revivido seus investimentos militares apenas após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Ao contrário dos países do velho continente, os americanos continuaram investindo pesadamente em suas forças armadas, com gastos que chegam a $1 trilhão por ano. De longe, o país mais forte da aliança militar. Diante da possibilidade da vitória de Trump e a derrota ucraniana, o presidente da Polônia fez um apelo. Andrzej Duda pediu aumento nos gastos de defesa, passando de 2% para 3%. Segundo ele, este seria o único meio para confrontar a Rússia, que está construindo uma indústria bélica poderosa. Em outras palavras, os russos vêm investindo pesado em defesa, aumentando as produções e as ofensivas contra a Ucrânia. Porém, mesmo assim, um colapso completo da defesa ucraniana ainda não está no horizonte. Com isso, os aliados pretendem utilizar esse tempo para se fortalecer. Mas será que existe tempo para isso? Teremos que aguardar para ver. Vendo de um outro ângulo, notamos mais uma vez como o conflito na Ucrânia é uma guerra de informações, cheias de mentiras por todos os lados. Por isso, não podemos descartar a probabilidade dos políticos ocidentais, incluindo o chanceler alemão e o presidente polonês, estarem simplesmente mentindo. Assim, essa narrativa de soldados da OTAN na Ucrânia seria uma mentira em forma de ganhar tempo. Mas e se for verdade? Quais as consequências de soldados da OTAN em solo ucraniano? Consequências imprevisíveis. Com o potencial envio de tropas da OTAN para lutar na Ucrânia, temos duas consequências mais plausíveis. A primeira e mais simples seria o aumento nos ataques russos, buscando acabar com a guerra o quanto antes. A Rússia poderia aumentar o nível dos ataques, utilizando até mesmo armamentos nucleares. A Ucrânia não resistiria a um ataque atômico. Caso a Rússia não fizesse uso de seu armamento mais poderoso, a presença da OTAN deixaria o conflito mais complexo, levantando muitas questões. Será que a Rússia conseguiria avançar em linhas defendidas pelos soldados da aliança? E se sim, como a população europeia reagiria diante da visão de seus compatriotas morrendo por um país que não é o deles? Por conta disso, é muito delicada a decisão de enviar ou não tropas europeias para a Ucrânia. Mas será que todo esse burburinho a respeito disso é um sinal de fragilidade ucraniana no campo de batalha? Conflito atual. Como eu disse, o colapso completo das defesas ucranianas parece distante, mas recentemente vimos um forte avanço da Rússia, com a conquista da cidade de Avdiivka, rebatendo a ideia constantemente veiculada de que o exército russo perdeu força. Além disso, a mídia russa vem detalhando avanços nos últimos dias e disponibilizando vídeos geolocalizados como prova. De acordo com o jornal russo, as tropas de Moscou conquistaram parcialmente os vilarejos de Orlovka e Tonenkoy, demonstrando que a Ucrânia é incapaz de estabilizar a frente de batalha na região. Além disso, a revista Forbes publicou sobre o avanço russo, confirmando que o país destruiu 2 lançadores de mísseis Patriot, sendo considerado a primeira vez que Moscou consegue realizar esse feito. Além dos Patriot, os russos afirmaram ter abatido outros 3 tanques americanos, M1 Abrams, e também afirmam ter destruído um poderoso lançador múltiplo de foguetes americano, o HIMARS. Isso pode ter deixado a frente ucraniana muito fragilizada, já que esses sistemas são considerados essenciais para o enfrentamento da superioridade aérea russa. E se eles estão sendo destruídos, pode ser um indicativo de que a Rússia finalmente alcançou a superioridade aérea tão vital na guerra moderna. Diante de tantas perdas no lado ucraniano, até o Papa Francisco chegou a se pronunciar. Quando você vê que está derrotado, que as coisas não vão bem, você tem que ter coragem de negociar. A verdade é que existem poucas ações que podem sanar as dificuldades da Ucrânia, em especial a falta de homens para recrutar.
Por isso, Zelensky conta com as ameaças da OTAN e talvez com as tropas dela, para que a Rússia não avance em direção a Kiev. Agora eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público altamente qualificado. Por isso, eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre a guerra na Ucrânia. Você acredita que pode se tornar em um conflito entre a Rússia e a OTAN? Além disso, você sabia que indianos estão sendo levados à força e sendo obrigados a lutar na Rússia? Fiz uma análise completa sobre isso, com todos os dados, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar e eu te vejo na próxima batalha.